Pai do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos. Gostaria de convidar meus amados irmãos a abrirem suas Bíblias lá em Salmos, capítulo 90, Salmo 90. É sempre um prazer, irmãos, estar compartilhando a palavra do Senhor com vocês. E eu quero, antes da gente começar, eu quero que todo mundo olhe para trás. Olhe para aquele negocinho ali que está na parede, ali em cima da Lulu. Vocês estão vendo o que é aquilo ali? É o quê, irmãos? O que é que está acontecendo com aqueles segundos ali? Rapaz, está fraco. Os irmãos acham que tem um problema de vista, né, irmão Sérgio? Né? O que é que está acontecendo com aqueles números ali? Ó? 46, 47, 48, 49, 50, 51. Estão o quê? Rapaz, aí sim, escutei a da Eliane daqui, né? E aí, irmãos, o que eu quero falar com vocês é justamente sobre aquilo ali, ó. O pastor já até deu um spoiler aqui hoje já, né? Ó. Já começou, o Espírito já guiou ele para falar aí para vocês jovens, né? Através do tempo. E eu quero falar isso com vocês essa noite, uma palavra que o Senhor colocou em meu coração, dizendo: ensina-nos a contar os nossos dias, né? Ou ensina a contar o nosso tempo, se você acha melhor aí. E aquele negocinho ali, irmão, que você está vendo, ó, ele não para, né? Tem até uma música da galera antiga, é o tic-tac do relógio, né? Então, esse tique, esse tac, esse tique e o tac, ele não para. Ele só faz, ele é linear. É linear para onde? É linear avançando, né? Então ele é linear avançando. Aí a galera que vão lembrar das funções matemáticas aí, talvez é do primeiro ano do ensino médio, né? Ó. Então é uma função linear e ela tem um fator constante. O fator constante é o segundo que está passando. Todo segundo ali vai aumentando o fator constante, né? Ó. Vai sempre aumentando. E com toda a tecnologia que nós temos hoje, nós não conseguimos parar o tempo. E nem muito menos voltar no tempo, só nas ficções científicas, né? Só em filme de ficção científica que a galera vai lá e volta. E agora virou uma moda, né? De filme que volta no tempo, né? É Homem-Aranha, não sei o quê, Doutor Estranho, não sei o quê mais lá. É uma moda medonha do negócio que volta no tempo. Mas hoje, com toda a tecnologia que nós temos, nós não conseguimos fazer isso. Ou seja, é uma dimensão nossa, é uma dimensão que nós não conseguimos vencer. Nós não conseguimos vencer a dimensão tempo, a dimensão espaço, nós não conseguimos vencer, nós estamos presos a ela. Só tem um que não se prende a nenhuma dessas dimensões. Quem é? É Deus. Deus, ele não está preso nessas dimensões, porque tudo que ele fez, tudo que temos foi ele que fez. Então, se ele fez o tempo, ele não está preso ao tempo. Se ele fez o espaço, ele não está preso ao espaço. Então, nada que um criador faz, ele pode estar preso àquilo. Amém? E Deus não está preso a isso, mas nós, as criaturas divinas, né, nós, criaturinhas, e nós que estamos aqui, filhos, nós estamos aqui nessa terra, e nós estamos sujeitos, presos a esse tempo. E não só nós, como todos que já passaram antes de nós. E aí, irmãos, eu quero conversar com vocês alguns ensinamentos que a palavra, que é altamente contemporânea, né, mesmo sendo escrita há milhares de anos atrás, esse texto, nós ainda conseguimos trazer aqui alguns ensinamentos para conosco. Vamos lá, abrir em Salmos, capítulo 90, Salmo 90, que é um salmo de Moisés, homem de Deus. E diz aí no versículo 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos, para que o nosso coração alcance. Sim, a minha versão é a NVI, tá bom? Irmãos, eu vou pedir um favor para você. Você que não trouxe a sua Bíblia, por favor, se for para olhar em tela, né, olhe nessa daqui. Amém? Já que você não trouxe a sua Bíblia, então se for para olhar em tela, olha nessa aqui. Não é tela, né, Arthur? Na projeção, né? Não é tela ainda, né? Não é tela ainda, né? Mas olha nessa projeção aqui, porque essa sua telinha aí, ela vai querer querendo distrair você. Muito provavelmente você é uma pessoa que
deixa lá as notificações, aí você está lá olhando no celular, chega uma notificação, chega um negócio, e aquilo ali vai querer tirar a tua atenção. Então coloca o teu celularzinho no modo avião, fecha ele, coloca no bolso, coloca dentro da bolsa, deixa invertido. Se for para olhar na tela, olha nessa projeção aqui. Beleza? Combinado? Combinado, posso contar com vocês? Rapaz, vocês estão com muito sono, o negócio aí, vocês estão às meias assim. O louvor foi tão abençoado, foi fogo de Deus aqui, galera. Foi fogo de Deus, foi reino, foi presença, foi unção. Então vamos se animar, beleza? Amém? Então vamos lá, meus irmãos. Ninguém controla esse tempo. O tempo é um recurso que nós não podemos controlar. Tem alguns coaches, né, que eles falam assim, olha, vamos lá, gestão de tempo, não sei o quê, tem muitas essas questões, né? Não tem como você gerir tempo. Não tem, porque é um recurso que você não tem como trocar, não tem como voltar. A gente pode tentar organizar, mas gerir o tempo é uma palavra que eu não gosto muito. E aí, irmãos, sabe o que eu acho interessante? Que Moisés, vocês acham que na época de Moisés lá, né, há milhares de anos atrás, né, milhares, não milhões, de anos atrás, o tempo era mais rápido ou era mais lento do que hoje? O que é que vocês acham? Era mais rápido ou era mais lento? É pegadinha, viu? Estou dizendo. O tempo era o mesmo, o segundo é o mesmo, gente, pelo amor de Deus, né? O tempo é o mesmo. A Terra, ela demora 23 horas e alguns minutos. Vocês podem olhar aí depois, que, né, não sou obrigado a saber de tudo. Mas não é 24 horas, mas é próximo. Mas é quase 24 horas. Ela passa para dar uma volta em torno de si mesmo, que o nome desse movimento, que a gente aprende na física lá, é o movimento de rotação da Terra. E é quase 24 horas. Esse movimento é o mesmo de muito tempo, irmãos. É o mesmo. Só que por conta das nossas muitas atividades, por conta das correrias que nós temos, às vezes achamos que o tempo está passando mais rápido. Mas o tempo está passando na mesma quantidade que passou há milhares de anos atrás. Está passando na mesma quantidade que na época de Jesus. Qual é o grande problema? Não é o tempo. O problema é as muitas atividades que nos dão a percepção de ter menos tempo. E o incrível aqui, irmãos, é que o abençoado Moisés, lá nessa época ele está dizendo, Senhor, ensina-nos, olha, ele está falando isso, no 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. E no 10, no finalzinho do 10, ele diz assim, pois a nossa vida passa depressa e nós voamos. Olha aí. Moisés, naquela época, já estava falando isso. Senhor, ensina-me a contar os meus dias, porque a minha vida, a nossa vida, ela passa depressa, ela passa voando. Imagina hoje, irmãos, com tantas atividades que temos, quanto mais depressa ainda que não passa. Sexta-feira, sábado que vem, meu meninozinho já vai fazer 4 anos, né? Um dia desse eu estava pegando minha esposa com ele lá, pegando não, indo, né? Que quem pegou foi meu sogro. Dia desse eu estava indo lá, pegando o bichinho nos braços. Passa ligeiro demais, rapaz. Você começar a pensar aí, não sei se alguém tem aqui mais de 50, né? Você vai dizer, rapaz, um dia desse eu estava brincando lá com as bonecas, jogando de bola. O tempo não passa rápido, irmãos. Amém? E por isso que é um recurso que nós precisamos saber organizar ele na nossa vida, porque senão, irmãos, isso vai trazer problema para a gente. E é isso que Moisés está falando, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance sabedoria aqui nessa terra. Eu fiz até uma brincadeira com o pastor no dia do aniversário dele, né? A gente multiplicou aí quanto foi os dias, 21 mil e poucos dias, né? Mas é porque é mesmo. Às vezes a gente está nos nossos planos, não, esse ano eu vou fazer isso. Esse ano meu plano, não é errado, tá? Você fazer isso. Esse ano eu tenho um plano, eu tenho um projeto, né, para fazer isso. Eu tenho um plano para daqui a 5 anos eu estar assim. Mas só o que é que Moisés está falando para a gente aqui, Ensina-nos a contar os nossos. Eita, rapaz, eita. Vamos de novo, tá? Ensina-nos a contar os nossos. É dia, irmãos, é um passo depois do outro. Isso não impede que a gente possa planejar, que a gente possa projetar, nada impede,
Mas o que acontece é que nós começamos a viver tantas projeções e que quando, não, meu sonho é comprar minha casa própria, eu vou trabalhar 10 anos, 15 anos para fazer isso. Quando chega lá, meu Deus, eu fiz tanta coisa nesses 15 anos, não vi nem passar. Já alguém, não vou perguntar se alguém já passou por isso aqui não, tá? Mas às vezes as pessoas lá fazem coisas, quando vai ver, meu Jesus, eu perdi toda a infância dos meus filhos. Não sei se alguém aqui já passou por isso. Mas eu assisti, não sei quem assistiu aqui a série do Ronaldinho, não sei quem já assistiu aqui, né? Eu assisti a série do Ronaldinho, que acho legal, futebol e tal. E aí perguntaram, Ronaldinho, acho que tu fazia alguma coisa diferente na tua vida? Fazia, cara, não, o que eu vivi, assim, não me arrependo de nada, aquela frase típica, né? Tudo que eu vivi foi massa. Aí o cara, não, tem uma coisa que eu faria. O que foi? No dia que meu filho nasceu, eu estava jogando futebol. E aí eu não consegui, não sei se quem assistiu vai lembrar disso, eu não consegui ver o nascimento do meu filho. E eu perdi muito a infância do meu filho. E aí uma coisa que eu faria diferente, era, se eu pudesse voltar no tempo, era ter dado mais atenção ao meu filho. Hoje eu ainda consegui, aí ele ainda soltou, né? Hoje eu já consegui me reconciliar com ele, mas era uma coisa que eu faria diferente. Olha que interessante, ele não soube aproveitar o tempo dele com a família. Está vendo que cada uma das pessoas tem algum problema com o tempo. E é isso aqui que Moisés está falando. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Dias. E tem uma frase, irmãos, hoje que está na moda. Negócio de tempo. Virou moda, virou modinha. Sabe qual é a frase? É a famosa soltou. É a famosa correria. Você pergunta uma pessoa de 50 anos, aí como é que tá? Rapaz, correria demais, né? Aí você pergunta uma pessoa de 30 anos, como é que tá? Correria demais, né? Aí você pergunta uma pessoa de 20 anos, como é que tá? Correria. Pergunta um adolescente de 15 anos de idade, na correria demais. Pergunta um menino de 10 anos de idade, estamos na correria. Pelo amor de Deus, gente, é isso. Virou moda essa frase. Aí pergunta a pessoa de 70 anos, às vezes uma pessoa de 70 anos está na correria, né? Mas virou moda falar essa frase. E eu mesmo, eu falo muito, eu falava muito, e eu estou me policiando mais com isso. Faz correria. Não, rapaz, esse negócio de correria não é bom, não. Esse negócio está errado. É correria para tudo, irmãos. As pessoas, e aí isso virou politicamente, isso virou moda, às vezes virou legal. Virou legal a galera acordar 4h30 da manhã e dormir 11 da noite. Virou legal a galera fazer tudo na vida e não ter tempo para Deus. Virou legal essas coisas. Eu estou mentindo, irmãos? E aí isso é desejável às vezes. Cara, o Elon Musk faz reunião 3 horas da madrugada, meu irmão. O cara é uma máquina. O Donald Trump só dorme 4 horas por noite. Azar o dele, né? Azar o dele, que ele dorme 4 horas por noite. E aí isso, irmãos, e às vezes aí com as redes sociais, com essas coisas, com essas super-homens, com essa super-mulher que acorda 5 horas, eu não vou falar 5 horas da manhã, porque aí é lasca, né, porque eu estou no meio, mas que faz isso, que faz aquilo outro, as pessoas veem aquilo ali e às vezes se perguntam, meu Deus, como é aquela, não vou dizer essa frase não, mas meu Deus, o que eu estou fazendo e tal, mas irmãos, não é, aí agora vem a frase do Peter Drucker, né, que é o pai da administração, não sei se alguém aqui fez administração vai lembrar disso. Peter Drucker, ele fala isso, olha, não é porque você está com muitas atividades que você está evoluindo, mas ele fala evoluindo mesmo, né? Então, não é por muitas atividades que você está evoluindo, não é porque você tem muitas atividades que você está evoluindo, que você tem progresso, não é porque você está cheio de coisa para fazer que você está progredindo em algo, pode ser que você só esteja ocupado. É uma frase do Peter Drucker, o pai da administração, né? Para juntar mais para contemporâneo. Não é porque eu estou cheio de coisa para fazer, eu estou na correria, eu estou abarrotado de coisa. Não é porque você está cheio de coisa para fazer que necessariamente você está progredindo, que você está evoluindo espiritualmente, evoluindo familiarmente, evoluindo financeiramente, evoluindo no seu trabalho. Não quer dizer porque você tenha muitas atividades, pode ser que você só tenha cheio de coisa para fazer, e pode ser que muitas dessas coisas pode ser até fútil. Ela tem outras frases dele também muito legais, né? Mas vamos deixar para depois. E aí, é esse negócio, eu estou na correria, e aí, irmãos, começa
As pessoas estão na correria, aí começa, estou cansado. Meu irmão, pelo amor de Deus, a galera tudo cansada. Chega na segunda-feira já cansado, meu irmão. Quem aqui trabalha em empresa? 50% da galera já chega cansado na segunda. Eu estou mentindo? Meu irmão, pelo amor de Deus, a galera assim, uma tristeza. O que foi? Rapaz, é um cansaço medonho. Pelo amor de Deus, já começa segunda-feira cansado, né? É um pessoal na correria, é um pessoal no cansaço, é um pessoal com a mente acelerada, que tudo quer as coisas rápido, e ainda mais a alma cansada, não só a mente, não só o corpo. Aí a galera faz o quê? Não, estou cansado. Aí não, vou para a academia. Aí, tome academia. Não estou dizendo que é rápido, que é legal, eu também gosto, né? Aí, não gosto de academia, gosto de exercício, né? Aí, vamos lá. E aí, faz um exercício. Aí, não, eu estou mais cansado ainda. Aí, eu vou tomar os remédios. Aí, não, agora eu vou ter que tomar remédio, porque eu preciso de vitamina não sei o quê, preciso de não sei o quê, preciso de whey, preciso de BCAA, porque é para dar energia. Meu Deus do céu. Será que é só eu que estou vendo para onde a sociedade está indo? E Deus? E cadê o tempo para Deus? Amém, meus amados irmãos? Então, acho que a pregação está diferenciada, não está, galera, né? Está diferenciada, né? Mas chega, calma aí, que vai ser bênção, já, viu? E aí, irmãos, a palavra do Senhor, o pastor falou aqui, em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Ele já falou em Eclesiastes, no capítulo 9, e ele citou esse texto. Bota para mim, Eclesiastes 3:1. Eclesiastes 3:1 fala assim, ó. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tudo que a gente for fazer, irmãos, tem que ter um propósito. Está lá, é propósito. Aí ele começa. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de se alegrar, há tempo de se entristecer, há tempo de trabalhar, mas há tempo de descansar. Há tempo para tudo debaixo, tudo nessa terra, para todo propósito. Tudo, irmãos, que nós formos fazer, tem que ter um propósito. Tudo, tudo, até o tempo que você passa no seu celular tem que ter um propósito, irmão, porque senão você anda, conforme a manada. Você vai de acordo com o que os outros estão lhe empurrando. O seu trabalho, o que você está fazendo, tudo, a sua família, o seu tempo de exercício, o seu tempo de leitura da palavra, o seu tempo de oração, o seu tempo de trabalho, tudo tem que ter um propósito. Amém? Porque senão, irmãos, o que vai te gerar fazer alguma coisa? E aí, as pessoas sem propósito para fazer alguma coisa é que passam 6, 7, 8 horas em um celular só vendo coisa. São as pessoas que são facilmente levadas por uma doutrina, são pessoas que são facilmente enganadas por alguém por conta de uma falta de propósito. Então, tudo que nós formos fazer, todo santo dia temos que pedir. Se você não tem um propósito, peça a Deus para te mostrar. Senhor, ensina-me o caminho, Salmo 133, né? Senhor, ensina-me o caminho a que devo andar, e aí eu vou seguir ele até o fim. E se você não tem um propósito, peça a Deus que ele lhe dá, amém? Mas não ande sem propósito. Todas as coisas que você faz tem que ter propósito. Vamos lá, vamos pular aqui, vamos para Lucas capítulo 10, eu quero falar uma coisinha para vocês, de uma pessoa que estava nessa correria da vida. Lucas capítulo 10, versículo 38. Eu acho interessante mais esse texto. Muitas pessoas até entendem errado. Espero que não seja um, né? Ai, meu Deus. Eu acho legal também, irmãos, que Moisés, ele fala lá em Salmo 90, ele não pede mais tempo, né? Ele diz assim, Senhor, ensina-me a contar os nossos dias. E aí eu até já brinquei aqui várias vezes, né, com vocês. Senhor, e eu já pedi essa oração um bocado de vez mesmo. Senhor, por que aqui não tem mais do que 24 horas no dia, meu Deus, já pedi, né? E aí, irmãos, isso é uma loucura na nossa cabeça, né? Porque Deus colocou o dia em 24 horas. E se a gente está pedindo mais tempo, a gente está dizendo que Deus foi ineficiente na sua criação, né? Não sei se é só vocês que pegaram essa loucura, né? Aqui. Mas,
Irmãos, o tempo que nós temos foi uma bênção de Deus, e é esse. Se a gente não está sabendo usar, não tem que pedir a Deus mais tempo, é pedir a dele sabedoria. É isso que o Moisés está falando. Senhor, me dá isso, me ensina a contar o dia para eu ter sabedoria, porque o tempo é esse ali, ó. 53, 54, 55, 56, não para, vai só contando a menos, né? Vamos lá, Lucas capítulo 10, versículo 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Passa-me, por favor. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava muito ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. E o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém, meus amados irmãos? Aqui, irmãos, é um texto que às vezes as pessoas dizem: não, Maria estava lá, estava meio perturbada a bichinha. Mas só, irmãos, que Jesus não condena o que a Marta estava fazendo. Não condena. Olha aí, primeiro, no versículo 38, quem foi que recebeu Jesus na casa? Foi a Marta. Foi a Marta que recebeu Jesus no versículo 38, e foi a Marta que chamou Jesus para ir para a sua casa. Aí, quando você chama alguém para ir para a sua casa, o que é que você quer fazer? Você quer receber bem, né? Não, a pessoa aqui vai lá, se abanque aqui, né? Como diz o Matuto, se abanque aqui, você está querendo uma águazinha, não sei o quê. Porque naturalmente você quer que aquela pessoa que você está recebendo em sua casa se sinta bem, amém? É isso, e era isso que Marta estava fazendo. Só que aí Jesus se sentou, começou a pregar e começou a falar. E aí ela começou a ter tantas atividades para fazer que ela, meu Deus, aí aquilo, aí imaginando, parafraseando: eita rapaz, um pão ali, eu vou fazer um pãozinho para Jesus. Eita, aquele pessoal está com sede, não, talvez eu vou pegar um vinhozinho ali. E aí ela começou, e ela ficou inquieta. Quando ela viu a sua irmã Maria sentada, aí ela se incomodou. Aí ela pegou, foi falar com Jesus: ei Jesus, tu não se incomoda com isso não, eu estou aqui perturbada, meu irmão, estou doida. Aí você já está falando, não, está inquieta, né? Eu estou aqui e cheio de coisa para fazer, e a minha irmã está aí sentada, tu não te incomoda com isso. Aí Jesus, ele vai falar, ele diz: olha, aí ela pergunta: o senhor não se importa que a minha irmã tenha deixado sozinha para fazer serviço todinho? Aí Jesus, respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Jesus disse: Marta, não é para estar fazendo isso não. Jesus não falou isso. Marta, por que tu está fazendo essas coisas? Não, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. O problema, irmãos, não era a atividade, era o que a atividade estava causando na Marta. Ela estava preocupada. O que é isso? Quando você se ocupa previamente, as coisas nem aconteceram e você já está ocupado com isso. Por exemplo, não, eu tenho que fazer, né? Não sei se alguém aqui faz janta quando chega, né? Ixi, rapaz, eu tenho que fazer o que para jantar? Ixi, meu marido não sei o que, vamos fazer o que nós dois e tal, né? Aí, ou seja, você já está se preocupando. Eita, eu me esqueci de tirar a carne da geladeira. Não sei se alguém está aqui pensando isso, né? Aí alguém, às vezes amanhã, eita, meu irmão, amanhã eu tenho aquele problema para resolver no trabalho. Jesus, só eu que consigo resolver aquele negócio. Não tem ninguém. Ou seja, o que você está fazendo? Se pré-ocupando. Você só vai precisar resolver isso quando? Amanhã. Isso é o segredo para quem faz muita coisa. Você não pode se preocupar, porque senão você entra em parafuso, em doida. Né? E é isso que Jesus está falando: Marta, você está preocupada, e essa sua preocupação está deixando você inquieta. Jesus não está falando da atividade dela, preocupada e inquieta com o quê? Com muitas coisas. A Marta, a bichinha da Marta está assim, está lá, com muita coisa para fazer, mas Jesus não está falando dessas coisas que ela tinha para fazer, mas justamente pela inquietação, pelo estado de espírito dela.
E às vezes, irmãos, nós atraímos para nós muitas atividades e isso pode nos deixar preocupados ou inquietos. E isso sim começa a tornar maldição em nossas vidas. E aí Jesus fala: olha, Marta, eu não vou fazer isso não, porque ela escolheu a melhor parte. Porque há tempo para todas as coisas, todo propósito debaixo do céu, amém? E aquele tempo, aquela hora, era para escutar a palavra do Senhor, porque o Jesus estava falando ali, pregando o reino, e que ele já não estaria mais ali para pregar. Amém, meus irmãos? Entenderam? Captaram aí? Então, há um tempo determinado para as coisas, todas as coisas. Há sim o tempo de receber, o tempo de trabalhar e o tempo de sentar, o tempo de ouvir, o tempo de orar, o tempo de ler a palavra. E é isso que Jesus está falando. Marta, a Maria escolheu a melhor parte agora. Já eu não estou mais por aqui. Já. E aí, irmãos, é isso. Às vezes a sociedade começa, às vezes nós começamos a pegar, fazer muitas coisas, se meter em muitas coisas, e isso pode nos deixar inquietos, pode nos deixar preocupados, já está ocupados antes mesmo da ocupação vir, amém? Eu sou uma pessoa desse jeito, eu acho que é por causa dessas coisas como é TDAH, né? Acho que é por causa dessa coisa TDAH, a gente faz um bocado de cor, né? Eu tenho naturalmente uma mente acelerada, irmãos. Eu tenho. Só para você ter uma noção. Vocês já sabem que em 2025 eu virei sócio de empresa. Aí, quando foi 2026, eu virei sócio 50% dessa empresa. Essa empresa, graças a Deus, tem ido muito bem. A gente tem pegado muitos projetos. Assim, foi uma bênção de Deus na minha vida. Eu projetei a expansão da estação do metrô de Brasília. Nunca na minha vida eu pensei que eu ia fazer um negócio desse de um ano para o outro. Projetei ponte aqui em Morada Nova, ponte em Sergipe, ponte em Guaramiranga. Nunca imaginei isso na minha vida, assim, foram coisas maravilhosas que aconteceram na minha vida. E aí, deixei de trabalhar com obra. Glória a Deus, obrigado, Jesus, né? Foi uma das maiores bênçãos na minha vida. Aí, mas mesmo assim, a minha empresa eu continuei trabalhando com consultoria e serviço. E aí, continuo ainda. Aí, graças a Deus, está indo bem. Fui convidado para ser chamado para dar aula, numa pós-graduação de recuperação e reforço. Então, sou professor de lá, dei minhas aulas e aí em dezembro me chamaram para ser o coordenador dessa pós-graduação. Hoje eu sou o coordenador. Então, montamos o nosso curso ano passado de recuperação e reforço, tem tido muito bem. Então, vai contando aí, né? E aí, tudo isso eu faço, irmãos. Tudo isso estou hoje, né? Sou esposo, sou servo de Deus, sou pai. E tem muitas atividades. Minha agenda, você imagina como é a loucura, né? Então, agenda, eu até organizava no Google Agenda, hoje eu organizo no Trello, né? Aí, rapaz, irmão, é uma loucura, você nem imagina. Hoje, atualmente, está com 10 projetos rodando lá no escritório, quem gerencia esses 10 projetos sou eu. A gente tem outros funcionários, mas quem gerencia é uma loucura total. E aí, irmãos, eu me policio todo santo dia sobre isso aqui, que as minhas muitas atividades não podem tirar o meu tempo com Deus. As minhas muitas atividades não podem tirar o meu tempo com a minha família, com o meu filho. Não podem. E todo dia é uma luta, é uma briga, irmãos. Isso é todo dia. E todo dia eu faço essa oração de Moisés: Senhor, ensina-me a contar os meus dias para eu que alcance sabedoria. E Deus tem sido uma bênção. Deus tem me abençoado muito, graças a Deus. E isso, irmãos, a gente não pode deixar essas bênçãos de Deus se tornarem maldição em nossas vidas. Amém, meus amados irmãos? E aí muitas vezes é isso que acontece. Quando foi carnaval do ano passado, acho que foi em abril, não foi? Foi em abril do ano passado, no comecinho de abril. Foi final de março para começo de abril, né? Pois é, rapaz, irmãos, já estava com o nosso projeto, eu estava com outro projeto no hotel. Esse hotel foi embargado pela Defesa Civil, o hotel estava todo lotado para o carnaval. E aí o dono do hotel: Alisson, eu preciso resolver esse problema, eu estou com 100 e tantos quartos. E aí a galera me ligando, aquela loucura, irmão, eu quase que eu fico doido. Aí, mais doido que já sou. Irmãos, quando aquele cara me ligava, irmão, batia uma tontura, eu nunca senti isso na minha vida. Irmão, batia uma tontura que eu ficava assim, ó.
Ai, meu Deus, e uma dor no peito. Eu que achei isso, Jesus, misericórdia, meu pai. Né? Me deitei na cama, Samara, estou passando mal. Ai, aí a Samara está frescando, né? Que meu Deus, esse homem. Aí, né? Irmãos, aquela loucura. Mas sabe o que é isso? É inquietação, é preocupação, né? Graças a Deus foi só nesses 2 dias que eu senti isso. Aí opa, isso está errado. Eu começo aqui, muitas tarefas atrasadas, aí o trailer fica tudo vermelhinho, né? Aí aquilo você vê ali, meu Deus, estou tudo atrasado, que Jesus lascou. Aí, exatamente isso. Isso aí causa inquietação dentro do nosso ser, irmãos. Inquietação, você está rindo, mas é um negócio sério. E a gente causa inquietação. Quando você vê, você está no hospital. Graças a Deus não fui não, né? Mas quando você vê, está no hospital. E você tem que estar atento a isso. A não estar inquieto por coisa alguma, a não se preocupar por coisa alguma. Deixe para cada dia o seu... Eita, rapaz, o mal foi fraco. Não é porque é mal, né, pastor? Se fosse bem, a galera falava que não fosse, né? Mas deixe para cada dia o seu... Deixe para cada dia o seu mal. Cuidado com isso, amém? E aí vamos... Ai, irmãos, é um versículo que é muito massa. Bota Salmo 127, irmãzinha, para mim. Bota Salmo 127. Esse versículo 1 e 2, por favor. Salmo 127, versículo 1 e 2. Se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigia da sentinela. 2. Inútil será para vocês levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois ele concede o sono a quem ama. Algumas versões têm, porque ele concede isso aos que dormem, né? Os que ele o ama. Alguém tem essa versão? Isso. Ele concede isso ele concede aos que ama enquanto dorme. A outra versão tem assim. E aqui, irmão, não tem uma verdade maravilhosa que essa, irmão. Tem muitas verdades maravilhosas na palavra, mas isso aqui em vão, irmão, será você ter muitas atividades, será você correr, será você trabalhar, será você fazer o que você quiser na sua vida, se o Senhor não for o construtor disso, será inútil, porque os que Ele ama, Ele dá até enquanto Ele dorme. Maravilha, né? Irmãos, esse ano eu me acostumei a tirar um cochilo de tarde. Rapaz, esse negócio tá ficando bom, mano. Tô me acostumando com isso, né? Porque ano passado eu tava assim, ia almoçava, já entrava de novo e vai até 10 horas da noite. Aí esse ano eu tiro ali, saio do almoço, aí depois do almoço, aí eu tiro aquele cochilo lá, Samara. Tá acostumadinho, né, meu filho? É bom. Lá no escritório tem um sofazinho, a gente liga o ar-condicionado depois do almoço, aí dorme. Aí meu sócio diz assim: eita, bichão, o negócio tá bom mesmo, né? Que ano passado nem pro almoço parava, agora já tá até dormindo. Macho, aí eu disse essa frase a ele, né? O Senhor concede enquanto a gente dorme para aqueles que Ele ama. Aí ele começou a rir. Mas não, irmão, não adianta a gente se endoidar para quê, cara? Endoidar vai deixar tudo para os outros, né? Então, vamos aquietar a nossa alma. Amém, meus amados irmãos? A Martinha estava desse jeito. E abra em Marcos capítulo 6 para mim. Marcos capítulo 6, versículo 31. Marcos 6, 31. Está aqui já. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer, os discípulos. Aí Jesus lhe disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem Jesus, seu discípulo. Eles tinham acabado de chegar daquela ida que Jesus tinha mandado, vão lá, de 2 em 2, vão pregar. Aí os discípulos chegaram: Senhor, foi massa demais, foi bênção demais, coxa andou, endemoniado saiu, foi muito massa. Aí Jesus: vem cá. Ele estava cansado, sem tempo até para comer, porque já tinha uma multidão esperando eles lá. Jesus: vem cá, vamos para um lugar deserto e vamos descansar um pouco. O próprio Jesus viu isso nos seus discípulos, ele foi lá e se retirou. Por quê, irmãos? Porque há tempo para todas as coisas debaixo do céu, para todo propósito. Amém? Há tempo sim de vocês. E outra, isso aqui é serviço para o reino, não é serviço secular, que também é para o reino, que depois eu vou trago outra pregação sobre trabalho. Mas olha, e era um serviço estritamente para o reino. E Jesus: olha, discípulos, vamos cá, vamos descansar um pouquinho, né? Então quando você vê um pastor, né, tirando umas férias, alguma coisa assim, está aqui, está aqui. Jesus, vem aqui, vamos se reunir, vamos descansar. Tinha uma multidão esperando Jesus e os discípulos. Deixa elas aí, vamos aqui, vamos pegar o barco,
Vamos descansar. Algo que foi que a multidão fez, acompanharam o barco, foram lá para o outro lado, mas eles descansaram um pouquinho, né? Aí depois disso aqui que foi a multiplicação dos pães. Mas isso aqui, vocês estão entendendo aí, amém, meus amados irmãos? Então, descanse, desfrute, trabalhe, mas descanse, desfrute. Tenha um tempo determinado para todas as coisas. E além, irmãos, das muitas atividades, tem também um excesso de estímulos. Além de nós termos, hoje, irmãos, até a Stephanie não veio não, né? Está ali o Brian veio. O Brian tem 11 anos, né, Brian? 11, né? O Brian tem 11 anos. Aí o Brian tem que acordar cedinho, rapaz. O Brian é 4 e pouco, né? 5 horas vai lá para a escola militar. Aí 10 volta, o menino vão lá pegar, o menino chega 2, 3 horas da tarde. Um adolescente, irmãos, 12 anos. Onde é que você se imaginava, pastor, na época que o senhor era criança, que um adolescente passava um negócio desse? Né? Passava no trabalho, né? Mas era diferenciado, era trabalhando, brincando, era comendo farinha com café, né? Farinha com açúcar, essas coisas assim. Mas nós vivemos um ritmo diferente, inclusive nas nossas crianças. As crianças têm que fazer, a criança tem que fazer natação, fazer não sei o quê, fazer reforço, fazer não sei o quê, estudo inglês e futebol e não sei o quê. É natural, hoje a sociedade já começa pelas crianças, que tem que ter muitas atividades. Eu estou mentindo, irmãos? Não, e isso não estou dizendo que isso é ruim não, tá, irmãos? É melhor estar fazendo essas coisas do que estar na televisão e no celular, amém? Mas eu estou dizendo que naturalmente a nossa sociedade, ela impõe muito isso. Os jovens têm que saber mais rápido quem é que eles vão casar. Casar não, né? Que isso está saindo da moda, né? Mas mais rápido qual é a profissão dele, o que é que eles têm que fazer. Isso tem muito estímulo. Irmão, sabe quando foi que Esaú, né? Quando foi que Isaac e Abraão arranjou, meu irmão não está aqui não, né? Quando foi que Abraão foi atrás de uma esposa para Isaac? Isaac tinha 40 anos, né? Eu já estou dizendo a ele que ele, né? Meu irmão, não se preocupe não, Isaac tinha 40 anos quando nasceu Rebeca, né? Quando nasceu Rebeca tinha 40, Rebeca, né? Quando tinha Rebeca foi 40 anos, né? Mas você está vendo isso, como era diferente. E hoje, né, tem muito essa expectativa, esse estímulo. Um jovem pega no celular hoje, aí ele olha para o celular, aí ele vê um cara de 20 anos que está morando numa cobertura, que tem uma Hilux, que tem não sei o quê, que não precisou estudar, que não precisou fazer faculdade, mesmo que seja tudo alugado, mas aí o cara vai e acredita. Ai, não precisa trabalhar, eu aqui, vocês lembram da Rinodê, né? Não sei se tem alguém aqui que vende Rinodê, né? Tem alguém aqui que vende Rinodê? Se tiver, ninguém vai levantar a mão, né? Aí, vamos lá, não, com 3 anos, com 5 anos você vai se aposentar. Quem lembra disso? Quem lembra? Só eu que lembro desse negócio, né? Olha, com 5 anos você vai se aposentar, né? A Rinodê sumiu. Mas um bocado de gente caiu nesse conto do vigário aí, né? Um bocado de gente. Porque é isso, irmãos. As pessoas têm muito estímulo que vão conseguir coisas rápidas, que vão conseguir coisas fáceis, que vão conseguir dinheiro mais rápido, dinheiro mais fácil. E não existe isso. Não existe. Mas o estímulo vai enganando muitas pessoas. E aí as pessoas vão caindo também nessa ansiedade, nessa correria. Ai não, fulano comprou um carro novo, eu tenho que comprar também. Aí fulano foi para casa tal, eu tenho que ir também. Aí fulano viajou para tal canto, aí eu posso ir também. E não, irmãos, todo mundo tem uma condição diferente do outro. Não é porque o meu amigo Axel foi para a Europa umas 4, 5 vezes, que né, eu não fui nenhum que eu recurso. Não, cada um tem os seus planos e propósitos. Cada um. Olha, tem gente que tem lá uma Hilux da sua idade, mas talvez não tenha a família que você tem. Talvez não tenha uma casa que você tem. Então a gente não pode, irmão, se balizar por redes sociais. E isso está estimulando muito a nossa mente. E às vezes a gente começa a entrar em correrias por conta de estímulos que não vêm de Deus. Amém, meus amados irmãos? A gente começa, ai não, o esposo da fulana é tão bonzinho, olha como ele é romântico, deu aquele negócio para ela e tudo, né? Aí começa a casamação, mas irmão, às vezes é só mídia, tenha muito cuidado com isso. Ai, que casamento lindo, maravilhoso, mas irmão, família de Instagram é tudo maravilhoso, só mostra coisa boa. Amém, meus amados irmãos? Então, não se compare com essas coisas, porque isso pode trazer um problema emocional para você, pode deixar sua alma inquieta, pode deixar o seu coração preocupado com coisas que você nem queria. Tem um negócio interessante, vamos falar.
Pizza, 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 quero pizza, quero pizza, quero pizza, quero pizza, quero pizza, quero pizza. Já, talvez no telefone de algum de vocês aqui vai sair um anúncio de pizza. Só alguém que falou de pizza, aí você não estava nem pensando em pizza quando você abrir. Eita, pizza, rapaz, eu não estava nem com vontade de... Aí você já vê aquela pizzazona, aquele negócio bonito, aquela, né, calabresa recheada, aí aquilo ali, eita, vou comprar uma pizza. Aí já vem o iFood, né? O iFood lá, irmão. Aí você às vezes gasta um dinheiro que nem tem, né? Aí quando vai ver no final do mês, está lá uma conta do iFood com arruma de dinheiro, né? É isso aí. E é o que é? Estímulo. E isso vai fazer o quê? A bestadona trabalhar mais, né? Para fazer o quê? Vai pagar essas besteiras, vai pagar essas coisas. Filho. Então cuidado com esses estímulos. Cuidado para você não estar vivendo uma vida que não pode, e aí está sacrificando coisas que são importantes para você e para Deus. Amém, meus amados irmãos? Vamos passar para o próximo, porque senão não vai dar tempo de eu terminar, rapaz. Aí, irmãos, até um negócio legal, porque assim, depois que o Bernardo nasceu, um ano e meio por aí, foi ano passado, né? E a minha esposa estava usando muito telefone. Aí você sabe que, né, sacerdote do lar, Samara, não estou notando que está passando muito tempo nesse telefone. Aí ela, não estou não. Abre aí no gerenciador. Eu sou, né, controlador. Abre no gerenciador. Aí tanto tempo na Shopee, tanto tempo no YouTube, tanto tempo no Instagram. Isso está errado, meu filho. Você leu o que hoje? Aí não, ela gosta muito de ler. Não, li livro tal, li devocional e tal, beleza. Mas meu amor, você está passando muito tempo. Não vou dar spoiler, não vou dizer quanto tempo era, mas era muito tempo. Aí e o que é que está acontecendo? Não, Ralf, eu estou sem trabalhar, o Bernardo está indo para a escola, estou com esse tempo livre e tal. Eu, não seja por isso. Não seja por isso, meu amor. Vou já arranjar um tempo para você, né? Aí fui lá e fiz o quê? Arranjei um novo trabalho para ela, né? Agora tem 3 empregos, né, também, porque tem que estar no mesmo naipe do pai, né? Aí, tá lá, tá trabalhando. Aí às vezes eu chego, ela tá, eu tive que resolver isso, e aluno tal fez isso e não sei o que, e esse menino não me responde. Eu, glória a Deus, está ocupada, né? Tá ocupada. É isso aí. E ainda melhor, está ocupada e retorno, né? Tem retorno também. Olha que coisa boa. Então é isso, irmãos. É isso também. Tem os dois lados da moeda. A gente tem muita ocupação e também tem muita ocupação em coisa que não tem futuro nenhum. Às vezes você pega um adolescente, uma criança, um jovem, vê quantas horas de tela um menino desse não passou. Que futuro tem isso, irmão? Nenhum, tem futuro nenhum, nada, zero. Você que está aí, quem gosta de assistir YouTube aqui, assim, essas coisas de YouTube, de conhecimento, não sei o quê, né? É legal, mas faça um teste. Você vai passar o dia todinho assistindo YouTube, dia todinho, de informação, de coisa legal. Por que a Terra é redonda? Ou, né, fazendo coisa legal, por que os astros, não sei o quê, qual a velocidade da luz, e aí lá, qual é a distância da Terra para o Sol. Aí eu gosto dessa malha de vez em quando, acha isso, o que é que tu está sabendo, a distância de Plutão, não sei o quê, eu acho legal demais, né? Porque isso me aproxima de Deus. Irmãos, eu sou absolutamente, acho muito lindo o universo, as coisas, não tem como isso ter vindo do acaso. Eu me impressiono com isso. E aí, irmãos, você passa um teste, passa o dia todinho. Aí, se for no final do dia, eu te pedir para você escrever uma página do que você viu, você não vai conseguir escrever. Você não lembra. Aquilo é muito rápido. Sabe como é que um jeito de você aprender? É estudando. Você vem para a igreja, você está numa pregação, começa, traz um caderninho. E, eita, pai, Marcos, eu não sabia que Jesus tinha chamado o discípulo para descansar, não. Aí você escreve e tal. Por isso que todo canto, irmãos, eu sou assim em todo canto. Se eu for para uma palestra, porque isso é mais, eu aprendo desse jeito. Se eu estou na faculdade, é ali, é tomando notas, volto. Se eu estou numa pregação, é tomando notas. Por quê? Porque se você só vê, você esquece. Só escutar, você esquece. Mas quando você vê, você escuta, você escreve, sua mente pensa que você está escrevendo, seu olho está vendo que você está escrevendo, às vezes você começa a refletir, e isso vai trazer mais absorção. Então, eu estou fazendo o que no YouTube? Estou aprendendo, mentira. Está fazendo o que no Instagram? Estou aprendendo, mentira. Ninguém aprende nada no Instagram. O Instagram é só coisa para fazer, só para você fazer você comprar. É só para isso. Essa é a ideia do Instagram. Amém? Amém, meus amados irmãos? E aí, irmãos, a gente tem que ter cuidado com isso, porque às vezes a gente está na correria, está cheio de coisa para fazer, está lotado de coisa,
mas perde 4, 5, 6 horas na tela de um celular que não tem retorno. Amém, meus amados irmãos? Eu passo ali, a minha média de horas no WhatsApp é cerca de 1h30. 1h a 1h30 no WhatsApp. Por quê? É respondendo pessoas, é gente perturbando. E hoje todo mundo é pelo WhatsApp, né? E até melhor, porque no WhatsApp é melhor, porque toda perturbação que você tivesse, alguém tinha que lhe ligar. Aí acaba, mata. E quando você para ali um minutinho, você vai lá e responde a galera e tal. Me perdoe se alguém falar aqui comigo e eu não responder, me perdoe, tá bom? Me desculpe, um dia eu respondo. O Denise mandou uma mensagem dia 2, eu acho que foi dia 3, eu vim responder a ele hoje, né? Mas é a coisa que acontece. E aí, irmãos, é aluno me perturbando, é cliente me perturbando, e aí eu deixo lá, eu vou endoidar? Vou nada, meu irmão, 50, né? 50, 100 mensagens, ixi, tá chegando em 100, eu tenho que dar uma diminuída nisso aqui, né? Mas o cara vai endoidar? Vai lá nada, meu irmão, vamos ficar inquieto por causa dessas coisas? Vou não. Aí eu digo, se quiser, rapaz, mas eu te mandei uma mensagem mesmo, se for urgente, você me ligue. E se quando tu não atende, aí me ligue de novo, né? Aí eu vou ver que 2 ligações é alguma coisa urgente. Mas, irmãos, as pessoas estão nisso, eu não tenho que responder tal, aí não sei o quê, e aí, irmãos, entra em parafuso, está igual Marta, entrando em parafuso, inquieta por muitas atividades que para aquele momento não era importante, poderia ser até importante em outro momento, mas naquele momento não era. Então aprenda que tem um tempo determinado para todas as coisas, amém? Você está aqui fazendo o quê? Você me deu esse seu tempo. Primeiro deu para Deus e segundo está deixando aqui os seus ouvidos, né? Escutando os seus ouvidos aqui atentos a essa voz linda e maravilhosa, né? Esse rostinho lindo e sorridente. E aí, muito obrigado. Mas se você está aqui, esteja de corpo e alma. Você veio para a igreja, você estava aqui para escutar o louvor, venha de corpo e alma. Adore, sinta a presença, peça a Deus para sentir. Você veio para escutar a palavra, escute. Tem alguma coisa querendo distrair? Deixa isso para depois do culto. Aprenda a fazer isso. Irmãos, nós estamos perdendo o poder de concentração. Hoje, você passa 4, 5 horas no celular, facilmente. Vendo rios, bota rio engraçado, é legal demais, né? Você bota ali aqueles rios engraçados, aí começa a rir, a galera caindo, aquelas presepadas. É legal essas coisas, mas passa 20, 30 minutos lendo a palavra. Passa 30 minutos orando. Não é difícil? Você está aqui com 10 minutos na palavra, aí você começa, aí tem que resolver aquele negócio, eu tenho que não sei o quê, Por quê? Isso não é, como é o nome? Nem TDAH não. Isso não é, nem todo mundo tem TDAH não. Isso é só um problema que a tua mente não está conseguindo mais se concentrar por conta da rolagem de tela. Só por conta disso. E aí, irmãos, nós temos que aprender a nos concentrar em coisas, e principalmente em quê, irmãos? Na leitura da palavra. Só depois de 10 minutos fazendo alguma coisa que o teu cérebro começa a se concentrar naquilo. Então, se você ler 10 minutos de Bíblia, muito provavelmente você não leu nada. Porque nos primeiros 10 minutos é que o seu cérebro está ali, tá meio bagunçado, está meio turvo. E tudo que lhe distrai, deixa longe. Celular, deixa no outro cômodo, deixa no silencioso. Tranca a porta do teu quarto, né? Quando você for orar. Isso é bíblico, irmão, não é nada de coach atual, não. É palavra, é Jesus falando. Quando você for entrar na presença do Senhor, entra no teu quarto, fecha a porta que o teu pai que está no secreto, esse se revelará a você. É bíblico, para você não ter distração. Como é que tu quer ler a palavra, quer orar com o celular aqui do lado, e a maioria aqui tem um celular que faz pibi, né? Shopee, não sei o que mais lá, que assim, o meu é no silencioso direto, mas talvez o seu não seja. E é isso, não deixa você se concentrar em nada. Então, cuidado com essas coisas. Há um tempo para todas as coisas e tenha cuidado com os ladrões que estão roubando o seu tempo, que não para de jeito nenhum. Amém, meus amados irmãos? Vamos lá. Agora eu falei de Marta, agora eu quero encerrar com uma pessoa que, aprendeu isso. Vamos para a vida de Jacó. Jacó. Gênesis capítulo 33. Versículo 12 e 13. Esse aqui foi o texto que eu li em dezembro de 2025. Olha aí, rapaz. E esse texto, irmãos, esse texto me ficou martelando na cabeça vários dias. Diz assim: então Esaú disse ao seu irmão Jacó: vamos seguir em frente, eu o acompanharei.
Jacó, porém, lhe disse: meu senhor, sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados, ovelhas e vacas, que amamentam as suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Ou seja, Jacó está falando para o irmão, Jacó viu seu irmão depois de 20 anos aqui. Depois de 20 anos, Jacó está voltando para se reconciliar com seu irmão. E aí, irmãos, ele foi se reconciliar, se abraçar e tudo. E aí Esaú falou: vamos, irmão, vamos comigo, vamos comigo. Aí Jacó: calma aí, irmão, calma aí, não é assim não. Está vendo? Ó, eu tenho crianças. O mais novo, quem era o mais novo nesse momento? José. Então o Josézinho estava lá atrás com a sua mãe Raquel. Aí acertei, porque é tudo R, né? Mas a mãe de Jacó é Rebeca e a mulher dele é Raquel, aí a gente se engana. Estava lá com Raquel, lá atrás. E ele disse: olha, se eu forçar os filhos, meus filhos, as crianças, se eu forçar as crianças e forçar os animais, eles vão morrer um dia só. Aí tem algumas versões, que acho que é a Ara, né? Que vai dizer: pode ir na frente que eu vou ao passo, né? Ao passo das crianças e ao passo dos bois, ou seja, no tempo deles. Irmãos, muitas das vezes, a nossa família, os que estão dependendo de nós, não conseguem ir no mesmo ritmo nosso, e nós temos que ver isso aqui, opa, calma aí. Porque o que é que adianta eu ganhar o mundo inteiro, perder minha alma? O que é que adianta eu ganhar o mundo inteiro, perder minha casa? Isso não são poucas pessoas, irmão. Você vê inúmeras pessoas que são multimilionárias, mas não têm prosperidade na família. O cara é multimilionário, tem dinheiro, tem tudo, mas não tem paz no seu lar, não tem paz na sua alma. Isso não é prosperidade. Ele pode ser rico de dinheiro, mas ele é muito pobre dos outros. Amém, meus amados irmãos? E aí isso aqui que Jacó aprendeu. Jacó sabia disso aqui? O dedinho. Jacó não sabia não. Eu acho que todos aqui conhecem a história de Jacó. Jacó era irmão gêmeo de... Eita, foi fraco. Jacó era irmão gêmeo de... Aí, rapaz, a galera estão sabendo. Cadê Eduardo? Eduardo não veio hoje não, né? Aí, a galera estão sabendo aí, ó. Jacó era irmão gêmeo de Esaú. E aí, Rebeca estava lá com os dois na barriga. E aí, aquela brincadeira, e na barriga dela, e ela, meu Deus, o que é isso na minha barriga, meu Jesus? Será que esse menino vai morrer? Aí Jesus diz, Deus pega e se revela a ela e diz assim: olha, não, dentro do teu ventre tem 2 reinos. Dentro do teu ventre tem 2 reinos, e o mais moço reinará sobre o mais velho. Aí ela descobriu que não era um menino, era 2, e os 2 brigavam dentro da barriga. E o mais moço, quem era? Era Jacó. Aí Jacó nasceu com Esaú. Aí o que foi que aconteceu? Esaú era muito amado por Isaac, e Jacó era muito amado por Rebeca. Não é o que eu estou dizendo, não, é a palavra, você lê antes, é uma história, eu li essa história aqui, eu acho que umas 4 vezes, mas é massa, só esses dias, né? Porque é muito interessante os detalhes da história. E aí, irmãos, Rebeca amava Jacó, e Isaac amava Esaú, ou seja, os próprios pais estavam fazendo divisão na casa, os próprios pais. Aí o Jacó ficava mais com sua mãe, o Esaú o bicho era caçador, o pai dele dava maior valor, né? Eita, isso aí, meu filho, isso é macho, né? E tal. Aí, irmão, sabe o que aconteceu? O Isaac já velhinho, Isaac, Esaú, vem cá, que eu vou te abençoar, vou passar a bênção para ti. Agora vai lá, acha aquela caça que eu gosto, faz aquele cozidozinho que dou o maior valor que tu sabe fazer. E aí, quem foi que escutou isso? Rebeca escutou, chamou Jacó: Jacó, vem cá, teu pai vai passar a bênção para o teu irmão. Vai lá, pega o novilho que eu vou fazer. Aí ele: mamãe, mas o que é que eu vou fazer, mamãe? Se o papai descobrir que eu estou querendo passar a perna nele, ele vai me amaldiçoar, em vez de bênção eu vou ter maldição. Aí ele: já sei o que eu vou fazer, eu vou vestir uma roupa do meu irmão, que vai ter o cheiro dele, a roupa é peluda, quando ele passar, que ele estava meio cego, quando ele passar a mão, ele vai pensar que é o Esaú e me abençoa. Ou seja, esse é Jacó.
que estava querendo passar a perna no próprio pai, passar a perna em Deus. E a doida da mãe dele ainda foi que deu a ideia. Está vendo aí a arrumação? Para você ver que, né, tem que ter muito cuidado, né? Nem todo conselho da nossa mãe ou do nosso pai é bênção, tem que ter cuidado. Pode ser que eles são humanos igual nós. E aí, ó, Rebeca, é porque se fosse número era mais fácil, né, cara? Porque nome é difícil. Aí, ó, passou Rebeca, queria dar uma ajudinha. Tem um livro, qual é aquele livro que a gente leu? Que até foi a menina que deu, Viviane, que fala desse casal, né? Não me lembro mais, Casais, Casal segundo o coração de Deus, que ele fala muito sobre esse casal da criação dos filhos. E um dos temas é inclusive esse, a bendita da Rebeca e do Isaac. Foram um casal abençoado por Deus, unido pelo Santo Espírito, mas não conseguiram unir a família. Pelo contrário, eles conseguiram foi dividir. E a Rebeca ainda foi piorar o negócio. E Jacó achou foi bom, foi no meio, né? E ele quis passar a perna em Deus, quis passar a perna no próprio pai. Esse foi Jacó. Mas só, irmãos, que a gente tem uma sorte, assim, muito grande, uma coisa maravilhosa. Porque quando Deus, Ele nos ama e tem um propósito para a nossa vida, Ele nos ensina. Amém? Então, quando Deus tem, vou até falar de novo, quando Deus tem um propósito para a nossa vida, quando Ele nos ama, Ele nos ensina. E aí, Ele ensinou Jacó a esperar. Ele ensinou Jacó que não era no tempo dele, que não era na correria dele. Aí ele botou Jacó na escola Labão Empreendimentos. Né? Não, Labão School, pronto, né? Que é tudo em inglês, que é mais bonito, né? Tudo em inglês é melhor para pagar mais, né? Então, Labão School, né? Então, o Labão School, mala que só ele, fez o quê? Ele se apaixonou logo por Raquel, a bicha era bonita, aí ele endoidou, o cabo endoidou. Aí ele, ó, é assim não, meu filho, tu tem o quê? Eu tenho nada. Isso é um liso, Então vamos fazer o seguinte, tu vai casar com minha filha, mas primeiro tu tem que trabalhar para mim 7 aninhos, né? 3 mais 4, né? Porque não dá para fazer 7 na mão só. Aí, ó, 7 aninhos tu vai ter que trabalhar para mim. Aí ele teve, irmão, ensina a contar o quê? Ensina-nos a contar o quê? Por dia, né? 7 anos. 7 anos não, irmão. Conta aí, 7 vezes 300 e tanto. É mais de 2.000 dias com o pai, trabalhando pela mulher. Aí, riscava um dia, pronto, falta 2.100 e tanto. Riscava um dia, falta 2.200. Está aumentando, né? Agora falta 1.999. É dia, meu irmão, é dia trabalhado. Aí, com 7 anos, aí, farrar aquela festa, aí Labão mala bota uns gorozinhos, né? O Jacó tomar, Jacó ficou meio doido das ideias. Quando ele acordou no outro dia, casou com Lia. Que acha isso? Cadê a Rebeca? Cadê a Raquel? Deu certo. Cadê a Raquel? Aí não, a bichinha parece que até cor do oi ela era. A bichinha, né? Era meia vez de um oi. A Bíblia diz que ela não tinha um problemazinho no oi. Aí ela também, vixe, quando ela acordou de manhã, né? Vixe, compadre, que é isso aqui que está perto de mim? Aí foi lá para o Labão. O Labão chegou, ei, cara, que negócio é esse? Eu trabalhei por Raquel. Acertei. Eu trabalhei por Raquel, cara. E aí tu bota ali, tu é doido, Jacó. Como é que faz? Eu vou deixar a mais nova casar primeiro que a mais velha? Negativo. Agora tu vai ter que trabalhar mais 7 anos. Aí toma mais 7 anos de novo. Me apaixonado. Aí toma mais 7 anos de novo. Aí 14 anos ele trabalhou para ter lá a sua esposa desejada. E aí, quando ele casou, o que é que ele tinha? O que é que ele tinha quando ele casou e depois de 14 anos? Nada. Porque ele trabalhou só para pagar 2 esposas. Aí ele olhou, rapaz, mas eu trabalhei aqui só e não tem nada. Labão School, né? Labão School. Mas tudo isso debaixo de quem? Da permissão de Deus. E aí, só para tratar que as coisas não são no tempo dele, as coisas não são do jeito que a gente quer. Amém, irmão? É no tempo do papai. E aí, ele trabalhou mais 6 anos pelo rebanho. Mais 6 anos. E Deus deu graça a ele, os rebanhos. Não vou contar a história detalhadamente. E aí, Deus deu graça a ele. E a palavra diz, olha, entrou para ele sonho. Ei, Jacó, agora chegou a hora de tu voltar para a terra dos teus pais.
Porque eu tenho visto a injustiça. O nosso Deus é um Deus de justiça. Acho que quase todas as palavras, todas as louvores falaram de justiça de Deus aqui essa noite. Porque esse é o nosso Deus, é um Deus de justiça. Eu estou vendo a injustiça do seu sogro Labão com a tua vida. Por isso que eu fiz que as ovelhas malhadas nascessem mais, para você enriquecer. Deus falou a Jacó. E foi nessa hora que Jacó volta e está acontecendo exatamente isso aqui que ele está falando. Já pensou se tivesse sido Jacó de 20 anos atrás? Bora meu irmão Jacó, Esaú chamando, bora meu irmão Jacó, bora com o pai, deixa esses doidos aí. Mas não, não. Ele depois de 20 anos, ele mostrou maturidade. Então irmãos, por favor, não espere 20 anos para você aprender a entender o tempo de Deus. Por favor. Porque senão, enquanto ele não entender, meu irmão, aí vai rolando. Então entenda que o tempo não é nosso. Deus não quer que a gente viva, sim, a gente vai sim, pode sim viver com muitas atividades, com tudo, mas tem que ter propósito. Temos que entender o propósito, por que estamos fazendo cada coisa. E principalmente essas coisas que o Senhor tem nos dado, não pode tomar o nosso tempo, o tempo dele em nossas vidas, irmãos. Não pode. Amém, meus amados irmãos? Se um de vocês só entender isso, para mim está perfeito, maravilhoso. E aí Jacó, ele entendeu isso, olha, eu vou ao passo das crianças, eu vou ao passo dos bois. Ele sempre andou ao passo das crianças e dos bois? Não, mas essa ocasião específica, que ele estava se mudando, que ele estava levando toda a sua família, ele entendeu que para essa ocasião específica, ele tinha que ir ao passo das crianças e dos novilhos. E quem é que estava indo lá atrás, irmãos? Quem era o último da carreata todinha? Quem era o último? Raquel e José. Quem é que estava vendo o que seu pai estava dando de testemunho? José. Se tem uma das histórias mais lindas da Bíblia, é a história de José. E José esperou 30 anos, não sei, mas esperou. Eu tenho absoluta certeza que teve uma contribuição do seu pai na vida de José. Talvez José foi o mais moço dos filhos, né? Só depois de Benjamim, antes de Benjamim. Então José foi o mais moço dos filhos naquela época. E aqui que Jacó já tinha aprendido a esperar, já tinha mostrado maturidade. Você vê que os outros filhos de Jacó são as pestes. Jogaram o próprio irmão no corpo e venderam o irmão, são os cão. Mas José não, José foi o único. Aí teve o mais velho, Rubens, né? Foi o mais velho Rubens, que ele, não, rapaz, por que vocês fizeram uma loucura dessa com o nosso irmão? Era só para dar um susto dele, vocês já fizeram, foi vender, né? Mas teve um filho de Jacó que pegou a concubina do pai, cara. Então, os filhos são uns perto mesmo. Mas ele conseguiu passar alguma coisa. Por que eu estou dizendo que foi Jacó e não Raquel? Porque Raquel, irmão, ela foi os ídolos do seu pai quando ela estava indo para Canaã. Então não poderia ter sido Raquel. Só poderia ter sido uma pessoa que passou os conhecimentos divinos para José. E quem foi essa pessoa? Jacó. E aqui, José estava vendo. Então, irmãos, não se engane. Foi até a pregação, a escola bíblica de terça-feira. Não se engane. Você está sendo observado. Não importa por quem, seja pela sua família, seja pelos seus colegas de trabalho, seja pelos seus amigos, você está sendo observado. Amém? E como nós estamos gastando, né? Como nós estamos doando esse tempo, como nós estamos usando, como nós estamos usando esse tempo. Talvez o Ministério Louvor já pode até subir. Talvez o problema, irmãos, não seja que nós estamos indo rápido demais. Talvez não seja a falta de dinheiro, talvez não seja a falta de oportunidade, talvez não seja a falta de capacidade. Talvez o maior problema de nossa geração hoje é nós estarmos perdendo tempo com tudo. Gastando tempo com tudo e não gastando tempo com Deus. Talvez esse é o maior problema da nossa sociedade hoje.
É tempo para academia, é tempo para ir ao shopping, é tempo para ir não sei para onde, é tempo para tudo, mas menos tempo para Deus. E é isso, irmãos. Talvez não, esse é um dos grandes problemas da sociedade. Mas só, irmãos, e isso quando a gente começa a gastar muito tempo com outras coisas e não investir o nosso tempo no reino, nas coisas de Deus, sabe o que acontece com a nossa alma, irmãos? Ela começa a se entristecer, ela começa a ficar fraquinha, ela começa a se inquietar com muitas coisas. Quando a gente começa a pensar em muitas atividades, em gastar tempo, é telefone, é smartphone, é família, não sei o que, eu não estou dizendo que isso seja errado, mas estou dizendo que tudo isso toma o tempo e tudo isso vai à frente do tempo que você tem com Deus. Não consegue mais se concentrar, não consegue mais adorar, não consegue mais ler a Bíblia, não consegue mais orar, não consegue mais estudar a palavra de Deus. E isso que acontece com a alma, ela vai ficando fraquinha, ela vai se inquietando. E aí, irmãos, se você está com a mente cansada, com a alma cansada, o Senhor nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Hoje, irmãos, talvez Deus não trouxe você aqui para acrescentar mais uma atividade no teu dia, mas sim, trouxe você aqui para sentir a presença dEle, para você ser cheio da presença dEle, para você se revestir com a presença dEle. Amém? E eu quero que você fique de pé essa noite. Não sei se chegou alguém aqui com essa alma inquieta, com muitas atividades, mas eu gostaria que você louvasse essa canção conosco.